Hoje nós vamos falar sobre vida centrada em Jesus. Vamos falar então, encerrando essa série de mensagens sobre igreja. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. E nós começamos então essa mensagem a partir desse texto. Nós vamos ler Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Você que tem Bíblia pode abrir. Minha versão é NVI, você pode acompanhar aí na sua ou acompanhar a projeção também que está ali no telão. Então, Atos, capítulo 2, versículo 42 e diante, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, gente? Então esse texto é um pequeno relato da igreja de Jesus, a igreja que viveu ali o momento do Pentecoste, aqueles discípulos que receberam o Espírito Santo, aqueles que Jesus disse, olha, esperem em Jerusalém, ali eles receberam o Espírito Santo, e a gente vai ver nos primeiros capítulos de Atos, que há alguns encontros, alguns momentos. Pedro ele prega e esse número chega a 3.000, que foram salvos ali através dessa pregação. Depois ele prega novamente no capítulo 3 e o número chega a 5.000 pessoas que criam em Jesus. Então a gente está vendo aqui o início da igreja, o início daquilo que hoje nós vivemos aqui como igreja. E que quando começou, nos primeiros versículos aqui que nós lemos, é como se mostrasse um pequeno resumo de como era a igreja naquele tempo, de como eles viviam, como era a vida da igreja, Não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época, eu não vejo mais, TVs, canais abertos, mas eu lembro que antes tinha aquele, acho que é Globo Repórter, que passava na sexta-feira, aí ia falar de algum animal, onde vivem, o que comem, essas coisas assim. Então aqui é um resumo mais ou menos da igreja. Então o que é a igreja? Igreja o que a gente leu agora é um resumo do que era a igreja, e essa igreja, essa maneira de ser igreja, é um exemplo para nós. É um exemplo para que hoje possamos viver igreja nos modelos que os apóstolos também viveram, que aqueles que receberam o Espírito Santo viveram. Uma vez eu vi uma ilustração que era mais ou menos assim, Imagine se uma pessoa, ela está viajando, nunca ouviu falar de Jesus, de igreja, nada, e ela fica presa numa ilha deserta. E lá ela encontra uma Bíblia. E ela começa a ler a Bíblia. E ela começa a ler os evangelhos, toda a obra do ministério de Jesus. E ela começa também a ler o livro de Atos, a igreja, tudo aquilo que era o plano de Deus depois que Jesus subiu, mas ele deixou a obra dele se estender. E essa pessoa fica ali esperando o resgate, mas enquanto isso, ela fica encantada, ela fica apaixonada. É isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser igreja. E a pessoa fica ansiosa para sair daquela ilha, porque quando ela sair daquela ilha, a primeira coisa que ela vai procurar é uma igreja. E essa pessoa vai lá, consegue resgatar ela, e ela volta para o meio, para a civilização. E essa pessoa, a partir disso, então eu vou numa igreja.
Aonde tem uma igreja? Ela procura, acha, entra no lugar, e ela entra aqui. Entra aqui na Alameda, entra ali, ó. Está entrando ali, ó. E ela passa, então, a conhecer o que é a igreja. E o que essa ilustração nos leva a pensar, né? Nos provoca? Será que na maneira que nós vivemos, na maneira que nós somos como igreja, essa pessoa ela ia entrar aqui e ela ia estranhar a maneira que nós somos igreja, ou ela iria chegar ali e ia falar assim, poxa, era isso que eu estava buscando? Será que ela ia se frustrar? Será que ela ia pegar e falar, não, peraí, depois de vir algumas semanas, depois de conversar com alguns de nós, depois de talvez ir em alguma célula, será que essa pessoa ia falar assim, olha, eu acho que eu me enganei, eu acho que não era isso mesmo, ela não era exatamente isso. Quando eu li lá naquela ilha sobre igreja, sobre a obra de Jesus, era exatamente isso que eu estava buscando. Então, isso mostra para nós como é importante sermos igreja, e dentro da nossa série, sermos igreja, uma igreja centrada em Jesus. Se é que quando vivemos uma vida que não é centrada em Jesus, ou como vivemos como igreja, de maneira onde Jesus não é o centro, nós podemos chamar isso de igreja, porque a igreja é totalmente sobre Jesus. Se a gente for olhar um pouquinho antes, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 16, Jesus está conversando ali com Pedro. É aquela passagem onde Jesus ele pergunta, olha, quem estão falando que eu sou? Depois Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali a gente vê Jesus iniciando o assunto igreja. Jesus revelando aos seus discípulos essa obra que é a igreja. Então a igreja ela é sobre Jesus porque Jesus ele é o arquiteto da igreja. Foi Jesus que sonhou, não foi os discípulos que sonharam, não foi um líder, Paulo, que sonhou a igreja, não, Jesus disse, olha, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E Pedro depois na sua carta vai explicar que a pedra não é Pedro, a pedra é o próprio Cristo, Jesus. Ele é o fundamento da igreja. E ele vai dizer, olha, eu que vou edificar. Então, ele que sonhou a igreja, é ele que edifica a igreja. E ele vai dizendo, olha, a igreja é minha. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o dono da igreja. E no final ele ainda diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ser igreja é sobre Jesus na origem, é sobre Jesus no processo e é sobre Jesus no destino. Porque um dia Jesus virá buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Então é muito importante nós sermos igreja centrada em Jesus. Porque se não somos igreja centrada em Jesus, talvez nem igreja podemos chamar aquilo que somos. E isso precisa nos levar ao que é uma responsabilidade de olharmos qual era o plano de Deus, aquilo que os seus discípulos viveram, para que hoje também possamos viver da maneira que Jesus quer que vivamos e que sejamos como igreja. Porque se ele diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é isso que nós temos que ser. Porque muitas coisas podem, talvez, destruir movimentos, acabar com grupos. Quantas ideias, quantas instituições alguma vez existiu e hoje não existem mais. Agora a igreja, ano após ano, passando por perseguição, passando por grandes desafios em diversos países, missionários na missão de levar o evangelho a países foram mortos, mas a igreja até hoje ela prevalece. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da igreja. Ele oferece essa proteção para a igreja, não é um plano nosso. Se talvez a igreja estivesse fundamentada em Pedro, logo em seguida, talvez ela já tivesse destruída. Porque logo em seguida Jesus começa a falar sobre a cruz, e Pedro ele fala assim, não Jesus, nunca isso vai acontecer. E Jesus fala, aparta de mim, Satanás.
Então, logo depois de dar uma resposta positiva, Pedro já dá uma resposta totalmente negativa, para ver que se fosse homem, obra de homem a igreja, com as nossas inconstâncias, com as nossas limitações, seria impossível a igreja prevalecer e cumprir o plano de Deus. Mas porque Jesus é o Senhor da igreja, a igreja prevalece até hoje e vai prevalecer até o final para cumprir o plano que Deus tem para ela. Mas para isso nós precisamos então conhecer de que maneira a igreja começou. E nós vemos então, nesse texto de Atos, algumas características da igreja que tinha e que nós também, como igreja hoje, precisamos desenvolver. A primeira coisa que nós lemos, no versículo 42 está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa é a primeira característica de uma igreja centrada em Jesus. É uma igreja que entendeu que o centro, o cabeça é Jesus. E os apóstolos, eles foram testemunhas oculares da obra e dos ensinamentos de Jesus. Jesus disse que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, o Espírito Santo lembraria de tudo que Jesus disse. Então, o próprio Cristo deu autoridade aos seus discípulos, os apóstolos, para levar adiante os seus ensinamentos e a sua obra. E é isso que nós chamamos de doutrina. O que é a doutrina? A doutrina são as verdades de Deus que guiam a nossa vida, que guiam o nosso modo de viver. Sabe? Porque se a gente for parar para pensar, em algum lugar hoje pode ter um grupo de pessoas assim reunido, com alguém falando, ensinando alguma coisa. Mas isso não é necessariamente igreja. Em algum lugar que essas pessoas estão reunidas, talvez elas saiam depois, vai cada um numa lanchonete ou na casa de alguém, conversar, trocar ideia, como nós fazemos. Mas isso não necessariamente é uma igreja. Nós nos reunimos também como igreja, por exemplo, nas células, nas casas durante a semana. Tem muitos grupos que fazem isso, para mentoria, reunião de trabalho, da faculdade. Ou seja, comportamentos, atividades parecidas com as que nós fazemos. Mas isso não necessariamente é a igreja. Por quê? Porque o que nos diferencia como igreja é que nós somos um corpo, uma comunidade que é governada por Jesus, que aponta para Jesus, que vive para Jesus e que vive a partir dos ensinamentos de Cristo. Isso é doutrina. Doutrina são as verdades de Deus, as verdades bíblicas que guiam a nossa forma de viver. E é por isso que nós ensinamos em todos os cultos a palavra de Deus. É por isso que a igreja tem as escolas bíblicas, onde você pode ali aprender mais sobre a palavra. É por isso que quando você vai na célula, também, em algum momento, a pessoa abre a Bíblia e nós lemos. Por quê? Porque ser igreja é viver uma vida a partir dos princípios de Jesus. E essa é a primeira coisa. Porque hoje nós somos influenciados por muitas vozes. Hoje nós somos uma geração mais informada do que todas as gerações passadas. Agora nós precisamos o quê? Nos questionar se na nossa vida nós estamos tomando nossas decisões, estamos sonhando o nosso futuro, estamos decidindo sobre vida, sobre casamento, a partir dos valores da palavra de Deus, que é a sua doutrina, ou se estamos, talvez, movendo a partir de princípios que são terrenos. Antigamente, as pessoas que eram influentes, a gente geralmente só conhecia essas pessoas a partir daquilo que elas eram muito boas, né? Então a gente conhecia as pessoas geralmente, se era um atleta, jogador de futebol, a gente conhecia ele só pelo que ele jogava de futebol, né? Porque ele era muito bom jogando futebol, no máximo dava uma entrevista de 3 minutos ali no final, era o que a gente conhecia.
E isso em todas as áreas, na luta, né, atores de TV, não tínhamos muito acesso. Mas hoje, por exemplo, nós temos os podcasts, né? Então, onde as pessoas, muitas vezes, alguém que, sei lá, você admira muito porque a pessoa, não sei, é um empresário no ramo de, sei lá, maquiagem, vamos aí, né? As meninas aí vão saber, né? Então vamos sair do futebol, vamos aí, maquiagem. Tem uma pessoa que é fera, né? Desenvolveu uma linha, tem lá, né? Tem uma marca muito conhecida. Então, geralmente, antigamente a gente conhecia essa pessoa só pela marca. Mas agora, talvez um dia, essa pessoa é convidada, essa pessoa que a gente admira, que a gente tem uma referência, é convidada a ir num podcast. Só que ali essa pessoa ela não vai falar só sobre a marca. Ela não vai falar só sobre o sucesso empresarial dela. Ela vai falar sobre família, ela vai falar sobre casamento, ela vai falar sobre política. Ela vai falar sobre vários assuntos que para ela são verdades. Mas que muitas vezes, porque nós admiramos essas pessoas, o que acontece? Nós corremos o risco de, uma vez ouvindo, não admiramos essas pessoas por causa dessas decisões. Muitas pessoas nós admiramos e nem conhecemos a vida dela. Porque talvez a pessoa ela é acima da média na carreira dela, no trabalho dela, mas a vida pessoal dela, muitas vezes, ela não tem autoridade para nos ensinar nada. Mas porque nós temos um tipo de conexão com essa pessoa e essa pessoa é influente para nós, nós somos uma geração que corremos os riscos, muitas vezes, de guiarmos as nossas vidas por valores dos influências do nosso tempo, falarem mais ao nosso coração do que a própria palavra de Deus, do que os próprios ensinos, que muitas vezes o que nós ouvimos, todo o alimento que nós temos é 40 minutos a 1 hora no momento de culto que nós vamos uma vez por semana. Então, ser igreja, ter uma vida que Jesus é o centro, é perseverar na doutrina. Mas é perseverar em um ensino que eu preciso o quê? Ser dedicado em estudar. Eu preciso viver uma vida como igreja e decidir não ser superficial, mas ter uma vida de leitura diária da Bíblia, de busca diária por conhecer mais do Senhor, de se dedicar em receber e ser diligente em colocar em prática. Porque muitas vezes, mesmo estando nos cultos, mesmo lendo livros, mesmo lendo alguns textos da Bíblia, às vezes nós não temos aquela diligência de falar assim, olha, eu preciso corrigir isso aqui na minha vida. Eu preciso colocar em prática para até aquilo que eu estou recebendo não se perca e eu venha esquecer e não viver a transformação que Deus tem para a minha vida. Então o que o texto está nos ensinando é que esses primeiros cristãos, a maneira deles de viverem essa vida como igreja era perseverando na doutrina. Eles tinham um estilo de vida, eles tinham um parâmetro principal para tomar as decisões, para desenvolver o seu pensamento, para sonhar o futuro, para se relacionar, e esse parâmetro principal, essa influência principal, era a doutrina, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a palavra nos ensina, que eles recebiam através dos apóstolos. Porque quando nós falamos sobre uma série Vida Centrada em Jesus, talvez essa questão de igreja é o que mais conecte todas as áreas. A igreja tem a ver com o trabalho. Eu trabalho, eu sirvo também na igreja. A igreja tem a ver com finanças. Aqui também eu aplico fidelidade, eu aplico generosidade. A gente viu, por exemplo, na ministração de descanso, como que o tempo que nós separamos para o descanso tem a ver com a dedicação ao Senhor, a cultuar, ao tempo que eu dedico a Ele também. Igreja tem relacionamento. Então, todas as áreas praticamente do que falamos até aqui se conecta com a igreja. E a doutrina, ser uma igreja que
se baseia em tudo que faz a partir da doutrina, a partir daquilo que é um princípio da palavra, é algo fundamental para que eu seja igreja como Cristo quer que eu seja, mas para que todas as áreas da minha vida estejam conectadas e apontem para Jesus. Só que esse perseverar, o que a gente pensa? Que o cara que persevera na doutrina é o cara que estuda muito doutrina e teologia. É ou não é que a gente às vezes pensa isso? Entende? O cara que sabe falar homilética, hermenêutica, exegese, então, soteriologia. Então, se a pessoa lança uma palavra dessa, a pessoa já fala assim, opa, esse cara está perseverando na doutrina, porque eu nunca ouvi essas palavras. Só que tem uma coisa, doutrina para essas pessoas não era só os princípios que elas se dedicavam para aprender, que guiavam a maneira delas viver. Doutrina para essas pessoas eram as verdades pela qual elas estavam dispostas a morrer. Doutrina não definia apenas a vida, doutrina definia também a morte dessas pessoas. Eles não perseveravam no sentido de que eles tinham que se dedicar muito e permanecer estudando a doutrina. O motivo pelo qual eles tinham que perseverar é porque na vida deles, eles sofriam confrontos, perseguição para viver na prática aquilo que eles criam. E para que o Evangelho chegasse a nós, para que hoje eu e você vivamos essa vida de igreja, pessoas perseveraram na doutrina, entregando a sua vida pela verdade que elas criam. E isso precisa ministrar ao nosso coração. Porque às vezes nós queremos até estudar muito, aprender muito, somos muito dedicados nos assuntos mais profundos, nas perguntinhas lá do Instagram, na escatologia, Nico? Mas a questão é, será que a maneira que eu vivo, o meu nível de entrega, o meu nível de renúncia, está sendo proporcional àquilo que eu tenho entendido diante do Senhor? Porque eu posso ser teoricamente profundo, mas na prática viver uma vida de igreja totalmente superficial. Porque aquilo que foi uma teoria não me levou a tomar uma decisão de verdade. E aí eu sei falar muito sobre doutrina, eu sei falar muito sobre teologia, porque eu li vários teólogos, filósofos de muita coisa, e eu não sou contra isso, tá? Muito pelo contrário, eu incentivo a leitura bíblica, você a ler livro, a você se dedicar, você que quer fazer seminário, faça, vai além, mas você precisa entender que perseverar na doutrina não é só isso. É quando a sua história, a sua caminhada de vida, o seu testemunho concorda com a profundidade daquilo que você consegue falar e você consegue ensinar. De maneira que alguém que ensina muito bem, que decorou muitas coisas, que sabe muitas teorias acerca da teologia, mas se a vida dela não concorda com aquilo, as decisões dela, o testemunho dela não concorda com aquilo, talvez não seja uma perseverança na doutrina. Pode até ser uma perseverança numa teoria, uma perseverança no ensino, mas perseverar na doutrina é muito além. Não é apenas perseverar no ensino, não é apenas aquilo que guia a maneira que eu vou viver, mas é inclusive estar disposto a morrer por aquilo que nós acreditamos. Amém, gente? Deu para entender esse primeiro ponto? E aí, gente, a gente não tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para nós. Então, a gente tem que questionar primeiro o nosso coração e sermos responsáveis por isso. Será que o nosso nível de entrega, de renúncia, concorda com aquilo que nós estamos recebendo? Concorda com aquilo que nós estamos cantando? É um ponto para a gente pensar, porque ser igreja centrada em Jesus é isso. A segunda coisa que nós vemos é que essa igreja, ela se reunia no templo. Diz aqui no versículo 46, diariamente perseveravam
unânimes no templo. A igreja, gente, não é o templo. Eu sei que nós, temos o costume de falar, olha, eu vou na igreja. Está falando, eu venho aqui, eu estou vindo no templo. Mas a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. A igreja não é o templo, porque a igreja não é a estrutura, Isso aqui é o templo. O templo é o lugar que a igreja se reúne. Mas tem gente também que vai para o outro extremo. A igreja não é o templo, então eu posso ser igreja aqui sozinho na minha casa. Também não é assim. Porque eu sozinho na minha casa não sou igreja. A igreja é um corpo, nós somos os membros, certo? Então, o membro, se eu arrancar a minha mão aqui, cair aqui, a minha mão sozinha não é o meu corpo. Inclusive, se eu amputo, arranco o membro, tiro fora, o que vai acontecer com esse membro? Aos poucos ele vai morrendo. A não ser que seja lá a mão da família Adams, Eu sei que vocês pensaram, Aquela ali tem vida própria, mas as nossas não. Por quê? Porque precisamos estar conectados com o corpo. E hoje nós nos reunimos aqui por quê? Porque todos nós reunidos somos igreja. Então eu não sou igreja sozinho, o templo não é a igreja, mas essa grande reunião é a igreja. A igreja de Jesus se reunia no templo. E é interessante porque eles se reuniam todos os dias, cara. Todos os dias eles se reuniam. Estavam no início da fé, havia uma necessidade deles se reunir todos os dias por causa do ensino apostólico que eles precisavam receber. Mas às vezes a gente se reclama, que tem 2, tem 3 cultos, a gente fala assim, nossa, mas é tanta coisa, que tem na igreja, é tanta programação, todo dia tem alguma coisa. Bom, eles começaram todos os dias. E o único ambiente que eles tinham não era o templo. A gente vai ver aqui também que a igreja tinha 2 ambientes. Eles tinham o ambiente do templo, mas também vai dizer que eles se reuniam nas casas. Então, as casas, que são as nossas células, também representam uma reunião como igreja, que se reúne no templo e se reúne nas casas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Primeiro, porque em Hebreus 10, 25, está escrito: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então a gente já vê que a Bíblia diz que não é sábio da nossa parte não nos reunirmos como igreja. Então, essa reunião, ela é muito importante para a nossa caminhada de unidade. E já era importante naquele tempo, onde eles estavam ali reunidos juntos, onde havia uma adoração, que eles adoravam em unidade, louvando ao Senhor, onde muitas vezes o culto, a grande reunião servia, porque, como eu falei, os apóstolos, eles é quem tinham a revelação, eles que tinham o princípio da doutrina. Então, muitas vezes, quando eles se reuniam no templo, a gente vai ver lá depois no livro de Atos, que porque eles não conseguiam mais se reunir no templo, Paulo leva a igreja para uma escola também. Por quê? Porque essa grande reunião fortalecia a unidade da igreja. Os líderes da igreja davam uma direção só, uma verdade só, e muitas vezes um líder que tinha uma revelação, que caminhou com Jesus, como Pedro, como Paulo, de uma vez só, eles podiam o quê? Ministrar a uma multidão de pessoas. Por isso que é importante estarmos aqui como igreja também, porque faz parte da nossa caminhada de unidade. Esse tempo que nós temos de louvor, de adoração, esse momento onde nós somos ministrados pela palavra, é o quê? Nós somos uma família espiritual que estamos sendo o quê? Edificados em Cristo. Então, essa grande reunião é algo muito importante na nossa caminhada. Agora, também é muito importante as nossas células, o encontro nas nossas casas. Eu gosto de falar que
eles não tinham essa questão, o que é melhor? Há alguns movimentos de igreja, de visão de liderança de igreja, que já foram, por exemplo, contra reuniões nas casas. Olha, não, tem que reunir no templo, e o templo já é suficiente. Mas no decorrer também, mais recente, nós vemos movimentos, inclusive no Brasil, que diziam assim, olha, não, a igreja orgânica, ela acontece só nas casas. Então o templo, a grande reunião, ela não é importante. Mas a igreja orgânica, a igreja de verdade, ela é aquela que acontece lá na casa. Mas a gente vê que não é assim. A igreja que Jesus sonhou, a igreja que começou ali no Pentecostes, ela era uma igreja engajada, era uma igreja que se reunia no templo todos os dias, mas também se reuniam nas casas. Isso porque cada ambiente cumpria um propósito diferente. O templo, eu já falei, era essa grande reunião de unidade, de adoração, de direção na doutrina, onde um apóstolo podia conduzir todo o rebanho. Agora, nas casas, era o ambiente onde havia uma troca, onde havia vida na vida. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo assim, imagina se naquela pregação lá onde o número chegou a 5.000 pessoas, Pedro abrisse para falar assim, gente, agora a gente vai falar como é que foi a nossa semana. Eu não sei você, mas na minha célula, às vezes, durava 30 minutos esse momento, 40 minutos, né? Porque sempre tem aquele lá na célula que fala assim, todo mundo já falou, não precisa olhar agora para não constranger, tá bom? Mas é assim, todo mundo está falando, ele sabe que está tendo aquele momento. Mas aí quando chega na vez dele, ele fala assim, deixa eu pensar, deixa eu ver, quinta-feira... Eu fui levar meu cachorro para passear no parque. Sexta-feira eu fui o quê? Eu peguei o ônibus. Aí, é ou não é, gente? Então estaria até agora lá Pedro dando testemunho, gente lá, compartilhando. Mas o importante era porque no templo era uma grande reunião, mas no dia a dia na casa, eles viviam compartilhar de vida. Eles viviam essa troca. Eles viviam, às vezes, esse fluir dos dons de oração, mas onde eles podiam crescer de maneira mais específica, de maneira mais pessoal, de uma caminhada mais perto, que seria impossível. E o que eles viviam lá, nesses lugares? O texto que nós lemos vai dizer que nessas reuniões, sinais e maravilhas aconteciam no meio deles. Então, uma igreja centrada em Jesus é uma igreja que ela se reúne, mas é uma igreja que, seja no templo ou na casa, milagres acontecem, o sobrenatural acontece. Coisas que muitas vezes quem não está acostumado com o ambiente de igreja, muitas vezes vão chegar aqui e vão se escandalizar. E vão falar, o que é isso? Como é que pode está acontecendo esse tipo de coisa, esse tipo de manifestação sobrenatural? E muitas vezes nós, como igreja, que ficamos preocupados, porque talvez vai chegar um visitante, talvez tenha até aqui alguém que está visitando, que não está acostumado com a vida da igreja, né? E aí você vem no apelo, e aí alguém põe a mão sobre você e fala assim, olha, que o sangue de Jesus seja derramado, cara, pronto, vou levar um banho aqui agora. Porque não entende muitas vezes algumas palavras que têm significado para quem já vive nessa caminhada de fé. E que muitas vezes milagres acontecem, nós oramos por cura, por libertação, e vem gente contar o testemunho aqui, né, de que Deus abriu uma porta, de que de uma maneira sobrenatural Deus falou. Gente, nós somos isso. Igreja é isso. A gente não precisa se preocupar em parecermos uma instituição, um corpo, uma organização mais leve, menos escandalosa, menos barulhenta, mais normal, sabe? Não, tem que me comportar direitinho. Não, é que é assim. É um pulando, é outro gritando, é outro ajoelhado, é outro que levanta cheio de ranho na cara, mas está tudo certo.
Se é o Espírito Santo que está movendo, a gente só se entrega, a gente não tem vergonha de viver isso. E o que vai dizer o texto é o quê? Que sinais e maravilhas aconteciam no meio deles, coisas que eles nunca viram. As pessoas ficavam perplexas com o nível de sobrenatural que eles experimentavam naquele lugar. Só que assim, tem algo de errado aqui, né? Porque como assim a mesma igreja perseverava na doutrina e tinha mover sobrenatural? Porque tem isso também, né? Tem isso. Não, porque ou você é reformado, né? Então, ou você é o cara do estudo, da teologia, né? Então, ou você é o cara da depravação total, da graça irresistível, entende? Ou você vive o mover, entende? Ou você vive os dons sobrenaturais, ou você vive o mover do Espírito Santo. Então, porque os dois juntos não dá para ser. Então, tem que decidir uma coisa. O cara que é muito do mover, que é muito avivadinho, então ele não pode andar com a galera da teologia. E a galera da teologia lá, a galera do ensino, não pode andar com a galera lá, porque senão, né? Gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essas coisas. Então, se somos igreja centrada em Jesus, nós temos que ser intensos nas duas coisas. Nós temos que ter uma robustez de palavra, de Bíblia, de teologia, e ao mesmo tempo também sermos fervorosos na adoração, na oração, na busca por dons espirituais, no mover do Espírito Santo. Porque é uma coisa que sustenta a outra. Eu leio a palavra, eu vejo aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus, que os profetas viveram, aquilo que a igreja viveu. E isso faz o meu coração queimar, isso não me esfria. Eu não fico cético, eu não viro racional porque estou estudando. Por quê? Porque eu saio dali e agora eu quero viver isso na prática. E não é também porque eu estou buscando viver o sobrenatural de Deus, porque eu estou buscando ter experiências novas com Ele, que eu vou virar místico. Não, porque se eu tenho experiência com Deus, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu conhecer a Jesus, mais liberdade eu vou ter, porque quando eu leio a palavra eu vejo que aquilo que eu estou vivendo está na palavra, isso me dá maior ousadia, isso fundamenta a minha fé, isso me inspira ainda mais a ir além. Então isso eles viviam, isso tem a ver com o equilíbrio que nós estamos buscando. Nós somos uma igreja profunda, ortodoxa na palavra, mas somos também uma igreja que tem viva, uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso é ser uma igreja centrada em Jesus. Nós não podemos escolher aquilo que Jesus não nos deu a opção de escolher, ser uma coisa ou ser outra. Nós temos que ser tudo aquilo que Deus quer que a igreja dele seja, amém? Então essa é uma parte importante, a igreja que se reunia e vivia essa vida de sobrenatural. A terceira coisa sobre viver igreja, ser uma igreja centrada em Jesus, forma de viver isso é provendo uns na vida dos outros. Cara, essa igreja aqui, o texto vai dizer que eles, quando tinha alguém necessitado e eles não tinham recursos, pessoas vendiam as suas propriedades e com o recurso que a pessoa levantava, os necessitados eles eram socorridos. Olha só. Agora, isso não é, a gente não tem isso na Bíblia como uma regra. A questão aqui não era assim, olha, que os apóstolos ensinaram, ó, todo mundo tem que vender tudo que tem e a gente vai fazer um caixa aqui e a partir desse caixa aí a gente vai conseguir distribuir para que todo mundo tenha uma vida igual, com os mesmos níveis de recursos. Não era isso. A gente vai ver na caminhada da igreja pessoas que tinham uma boa condição financeira, a gente vai ver pessoas que tinham casa e não venderam as suas casas, inclusive igrejas que nasceram de casas, né?
dos primeiros discípulos, mas algumas pessoas, de maneira espontânea, decidiram entregar os seus bens, servir através dos seus bens, das suas propriedades, para abençoar a outros. Isso é muito importante porque fala sobre ser igreja. Igreja não é lugar de consumir e de frequentar. Igreja é lugar de pertencer e de repartir. Você está aqui para pertencer. Tem um pastor, o pastor Carlito Paz, ele fala muito sobre isso, A igreja não é um shopping onde você vai lá, onde você frequenta, onde você consome, mas a igreja é uma família que nós pertencemos. E sendo família de Deus aqui nesse lugar, precisamos também ter um coração abençoador. Um coração de colocarmos as nossas vidas, o que temos, na disposição de Jesus para que outros sejam abençoados. Servindo como voluntário, abençoando pessoas no dia a dia, servindo na célula, nos nossos relacionamentos. Porque se somos um membro do corpo, somos membros de um só corpo, onde Jesus é a cabeça, todo membro tem pelo menos uma utilidade. Você é útil no reino de Deus. Deus pode te usar para abençoar pessoas aqui nesse lugar. E às vezes, nós pensamos que Deus vai mandar um anjo na nossa frente, que vai falar assim, olha, esse que eu te digo, te chamei desde o ventre, para que você faça essa obra. E é verdade que Deus ele chama de maneira específica pessoas para a obra que Ele tem. Agora, para servir, eu não preciso de uma revelação especial. Para servir, eu só preciso crer em Jesus e ser igreja. Porque isso está no DNA de ser igreja. E muitas vezes Deus vai nos usar de maneira diferente. Talvez você pense assim, olha, Deus nunca vai me usar para estar aqui na frente, por exemplo, com o microfone, abrindo a Bíblia e tendo que ensinar. Talvez você nunca vai estar aqui na frente com um instrumento, tocando, cantando. Talvez você não se veja dessa forma. Agora, enquanto eu estou aqui, enquanto os ministros estão aqui adorando, nós temos pessoas que estão lá na porta, abraçando, apertando a mão de pessoas que estão glorificando a Deus, servindo ali dessa forma. Então nós temos pessoas que chegaram mais cedo, estavam na intercessão, enquanto nós estamos cultuando aqui, estão intercedendo. Nós temos pessoas lá naquela sala, ali dentro, ali atrás, que talvez você só conseguiu cantar e adorar em comunidade, porque alguém estava ali apertando o botão, passando as músicas, para você cantar, para eu e você cantarmos. Então, querido, há muitas coisas que nós não podemos fazer, que não vamos conseguir fazer, porque Deus não nos chamou, Deus não nos deu esse talento, Deus não nos deu esse dom. Agora, não precisa de muito. Se eu decidir colocar a minha vida à disposição do Senhor, muitas vezes de maneira simples, orando por alguém, mandando uma mensagem, um versículo que seja, servindo em alguma área aqui, decidindo levar um lanche na célula, coisas simples, que você não precisa ser super talentoso. Deus pode te usar e é bom que você seja parte, até nas coisas mais simples. Quando a gente vai estudar questões sobre igreja, e eu como líder já participei de reuniões sobre isso, a gente vê muitas estatísticas que dizem assim, olha, só 10% dos membros de igreja servem. Ou seja, 90% daqueles que são crentes, que são batizados, membros de igreja, não servem em nenhuma área na igreja. Eles vão ao culto, eles são ali abençoados, eles recebem uma palavra, pessoas oram por eles, e eles voltam para as suas casas. Talvez alguns nem sabem que poderiam servir. Eu não sei a condição de cada um.
Talvez alguns chegam no lugar e muitas vezes acham que não precisa. Querido, não é pela necessidade. É porque é bom viver essa vida de comunhão, de cooperação. A gente cresce servindo juntos. Nós conhecemos uns aos outros servindo juntos. Não é pela necessidade. A igreja podia, talvez, uma igreja rica que tenha condição, poderia contratar pessoas para todas as áreas, mas não seria a mesma coisa. O legal é ser família de Deus, juntos, abençoando uns aos outros, sendo parte da vida da igreja. Eu quero crer, e já não é a nossa realidade, graças a Deus, nós somos um ministério, nós somos uma igreja que serve, mas tenha isso no seu coração, decida servir, decida abençoar, decida ser alguém que na caminhada de Deus não é só abençoado, mas que pode repartir também, mesmo que seja pouco, mas como nós vemos na situação onde o menino entrega diante de Jesus 5 pães e 2 peixes. O pouco, às vezes, na mão de Jesus, pode se tornar muito. Se formos gratos, Jesus agradeceu e começarmos a repartir aquilo que nós temos. Será que você não pode fazer além? Será que você não pode dar um passo hoje e decidir se engajar em alguma área e falar assim, olha, eu quero ser parte daquilo que Jesus está fazendo na minha igreja. Eu quero colocar um tijolo nesse grande edifício que estamos construindo, nessa grande morada que construímos para o Espírito Santo. Decida isso em nome de Jesus. E a terceira coisa, e eu quero encerrar, no versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, essa igreja que perseverava na doutrina, essa igreja que se reunia no templo e nas casas, essa igreja que entendeu que igreja não era sobre consumir, mas era sobre repartir, essa igreja contagiava o mundo. Essa igreja contagiava as pessoas que estavam à volta. Essa igreja não guardou para si aquilo que estavam vivendo, eles não ficavam lá protegidos e falando, não, nós somos um grupo aqui separado, restrito. Não, essa igreja que vivia no sobrenatural expunha sua vida para todos. E as pessoas simpatizavam, ou seja, as pessoas admiravam, as pessoas se inspiravam com a vida da igreja. E é isso que Deus quer fazer também em nós e através de nós. Porque nós não somos uma igreja, entendemos já que não é sobre consumir. Ou seja, a igreja, o ser igreja, Jesus ele não pensou uma igreja para os apóstolos. Jesus não pensou uma igreja para benefício dos seus discípulos. Jesus pensou uma igreja através dos seus discípulos. E é isso que Deus quer fazer também nesse tempo através das nossas vidas. Não é porque nós somos um ministério jovem que nós somos uma igreja em benefício de jovens. Não, eu creio que nós somos um ministério, algo grande que Deus quer fazer na cidade, a partir dos jovens, através de jovens. Para que a cidade seja impactada, para que vejam na nossa vida aquilo que nós vivemos com Jesus, aonde quer que passarmos e olhe e fale assim, olha, eu quero essa vida, eu admiro esse modo de viver, não há forma melhor de viver do que o que essa pessoa vive. E quando essa pessoa te perguntar, cara, por que você é assim? Você vai falar, olha, tem muitos, sozinho eu não sou nada, mas eu sou igreja junto com a grande comunidade e juntos vivemos essa vida que o Senhor preparou para nós. Então eu preciso me colocar à disposição para entender que ser igreja é mais do que o que vivemos aqui dentro, mas é a continuidade do que vivemos lá fora. Eu sei que eu posso ler esse texto aqui e falar assim, olha, o que está escrito, pastor, é que é o Espírito Santo que acrescentava. Então a gente não precisa fazer nada. A gente precisa fazer nada porque é o Espírito Santo que vai acrescentar.
Queridos, o Espírito Santo acrescentava, mas o relato do texto bíblico é que o instrumento, os momentos que o Espírito Santo acrescentou novas pessoas ali à igreja naquele tempo, foi sempre depois de uma pregação do Evangelho, da pregação da boa notícia de que somos pecadores, mas que há salvação em Cristo Jesus. É por isso que ser igreja de Jesus é levar essa mensagem. O Espírito Santo é quem acrescenta, porque nós não podemos convencer ninguém. É obra dele, sim. Agora, o meio que Jesus usa, a ferramenta, o instrumento que Jesus decidiu usar para que o Espírito Santo acrescente, para que o Espírito Santo salve, para que o Espírito Santo liberte pessoas que estão nos vícios das drogas, que estão pensando em tirar suas próprias vidas, que estão perdidas em tantas coisas, é a minha e a sua vida, a partir do momento que nós entendemos que somos uma voz dele, que somos testemunhas do amor, do grande amor dele, nos lugares e para as pessoas que nós passamos. Nós precisamos ter essa ousadia, porque ser igreja centrada em Jesus é não se envergonhar do Evangelho, mas é sermos intencionais em levar aquilo que vivemos. E muitas vezes nós temos vergonha disso. E eu não estou falando que você tem que subir lá, vou chegar no meu trabalho lá, vou pegar uma cadeira, eu vou subir, vou falar, olha, todo mundo aqui eu quero falar. Se você não entregar a vida a Jesus, vai todo mundo para o inferno. Então creia em Senhor Jesus, porque o fim está próximo. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso sempre. Eu também não posso dizer que em algum momento Deus não vai querer que você faça isso. Cara, mas às vezes é muito sutil. Às vezes, o nosso constrangimento, ele é revelado em maneiras que a gente nem percebe. Tiago, eu e o Tiago, por exemplo. O Tiago está aqui. Eu sei que o Tiago é aqui da igreja, o Tiago é líder de célula. Se eu tenho uma decisão para tomar, de trabalho, por exemplo, apareceu 2 propostas. Eu vou falar para o Tiago assim, Tiago, eu estou orando para saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. É ou não é? Eu estou orando para tomar essa decisão. Quando a gente está falando com alguém não crente, alguém que não é membro de igreja, alguém que não sabe que nós somos cristãos, que não sabe aquilo que a gente acredita, o que muitas vezes a gente fala? Estou pensando. Está entendendo? A gente muda, a gente não tem clareza para revelar como é o nosso dia a dia, em que a gente pauta a nossa vida, o que nos move. Então, muitas vezes, de maneira sutil, estamos escondendo o que de mais precioso nós temos na nossa caminhada com Deus, que é a nossa salvação. E porque muitas vezes estamos escondendo, muitas pessoas estão deixando de ouvir essa palavra. E estamos perdendo a oportunidade de sermos um instrumento de Jesus para impactar as pessoas que estão à nossa volta. Então também o Espírito Santo quer nos despertar. Porque, como eu disse na parte da teologia versus mover sobrenatural, da mesma forma que muitas vezes a gente polariza essa questão da doutrina com o mover, às vezes a gente também tem mania de achar, não, tem aquele grupo que é a galera da mesa, né? A galera do discipulado, a galera do cuidado, e tem aquela galera da rua, né? A galera que vai lá, que evangeliza, a galera que consegue falar com pessoas que não conhece, a galera que vai em culto na praça. Queridos, da mesma forma, não é uma escolha. Eu lembro que há um tempo atrás, uma pessoa até me fez uma pergunta. Pastor, qual que é a sua visão para o ministério? Agora eu acho que a gente vai ser mais um ministério de evangelismo, né? Então, porque as pessoas estão acostumadas que eu faço bastante apelo, sabe da minha história muitas vezes como evangelismo de rua, missionário.
E eu lembro que conversando com essa pessoa, eu expliquei, olha, vamos focar em ser o que Deus quer que a gente seja. Vamos focar naquilo que a gente não pode escolher. Eu não tenho como escolher entre ser evangelista ou pregar a palavra profundamente, ou me relacionar com um discipulado, ou adoração. Existe coisa que nós não escolhemos. Existe coisa que ou nós somos ou nós não somos. E muitas vezes nós erramos na tentativa de buscarmos o quê? Uma visão de liderança, uma estratégia de liderança. E eu posso dizer para você que eu já conversei com muitos líderes que o grande erro, o grande fracasso aconteceu por colocarem o coração achando que a igreja pode ser uma visão específica, pode ser uma estratégia de liderança específica, e que muitas vezes na tentativa de se tornarem uma visão, perderam a autoridade que Jesus deu à igreja, sendo quem ela é, desenvolvendo o DNA de uma igreja onde Jesus é o fundamento e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Querido, de tudo aquilo que a gente pode ser, o que a palavra de Deus nos garante, que nós temos que ter como alvo, como visão, é aquilo que é o DNA, a vida da igreja. Sermos uma geração biblicamente robusta. Sermos uma geração cheia do Espírito Santo, que crê no sobrenatural e que busca. Uma geração que adora, uma geração que ora, uma geração que queima verdadeiramente por Jesus. Sermos uma geração que se relaciona, uma geração que está na mesa, uma geração que compartilha a vida, uma geração que tem intimidade. Por isso que muitas vezes a gente fala aqui do púlpito, olha, a gente está encerrando o culto aqui, mas a partir do momento que nós saímos daqui, saia com alguém, não sente sozinho, faça amizade, porque isso é a essência da igreja. E é por isso também que nós sempre falamos, olha, leve o Evangelho onde quer que você vá, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, pregue o Evangelho, fale de Jesus, porque Deus pode te usar, o Espírito Santo pode te usar, e o nosso coração nunca pode esfriar o amor por almas. Se de tudo que nós poderíamos falar como igreja, desenvolvermos pelo menos essas 4 coisas que nós vemos claramente na vida da igreja que recebeu o Espírito Santo, eu creio que isso é o mais importante, mais relevante do que qualquer estratégia de liderança, seja ela a mais moderna que for, que se desenvolveu em qualquer lugar do mundo. Porque aquilo que Jesus estabeleceu e a igreja que Jesus começou, ela permaneceu até hoje. E eu creio que se formos à igreja, conforme os padrões da palavra e conforme Jesus planejou, sonhou e tem protegido até hoje, viveremos tudo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Quantos aqui estão dispostos? Então eu quero orar. Eu não vou fazer apelo hoje. Eu não quero que você precise hoje tomar uma decisão, porque eu acredito que tudo que nós falamos aqui hoje é diferente, é sobre ser. Mas eu quero te convidar a ser igreja conforme a palavra de Jesus nos ensina. Então eu gostaria que todos nós, você não é obrigado, mas eu gostaria que todos nós viéssemos para o altar juntos. Você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar. Mas enquanto o ministério de louvor venha, vamos nos unir aqui. Olha só quanta gente diferente. Pode vir, gente, ó.
Pode chegar mais para frente aqui, tem gente no corredor, tem espaço aqui. Isso. Nós vamos, nesse tempo, ter um tempo de adoração juntos, como igreja, aqui na frente, aqui no altar. E depois nós vamos orar. Eu creio naquilo que Deus tem feito aqui em nosso meio. Eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Olha aí para o lado, ó. Quanta gente diferente de você. Quanta gente que talvez você ainda não conhece. Talvez que você nunca orou junto, que talvez você nunca conversou. Diferentes dons, diferentes talentos, diferentes histórias de vida, mas somos uma só igreja, porque estamos conectados em Cristo e Cristo é o cabeça. E hoje nós vamos adorar junto e depois nós vamos orar, fazendo uma aliança, diante de tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje, de nos comprometermos e sermos essa igreja, para que quando alguém chegar aqui, alguém que talvez, como eu falei no exemplo no começo, que leu a palavra, que tem expectativa, que foi inspirada em viver essa vida, ela olhe para nós e fala assim: eu encontrei esse lugar, eu encontrei essas pessoas, como eu li um dia na palavra do Senhor, agora eu estou vendo cartas vivas, que revela aquilo que antes eram apenas letras, mas agora eu estou junto, vivendo essa vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Vamos chegar aqui mais, chega mais para frente aqui, gente. Dê a mão aí para quem está do seu lado. Vamos orar. Entregando esse tempo ao Senhor, entregando também essa série que nós estamos concluindo hoje. Pai, nós entregamos esse tempo, Deus, diante do Senhor, esse culto a Ti, Deus, clamando, Pai. Nós queremos ser igreja segundo o Teu coração, Pai. Queremos ser uma igreja que caminha em unidade, Deus, conhecendo ao Senhor, Deus, e fazendo o Senhor conhecido também onde quer que passarmos, Deus. Oh, Deus, que os nossos corações, ó Deus, possam estar comprometidos uns com os outros, Pai. Que possamos viver como uma família Tua, manifestando o Teu reino aqui na terra, Pai. Ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, tenha a vida do Senhor e que o Senhor nos capacite, Deus, a perseverar na doutrina. Ó Deus, a nos comprometermos em estarmos juntos, ó Deus, no templo e nas casas, vivendo a manifestação sobrenatural do Senhor. Nos capacite para sermos bênçãos uns na vida dos outros e usa-nos como um canal, ó Pai, da Tua glória, do Teu poder e da Tua salvação. É isso que nós queremos, Deus. É isso que queima em nosso coração, Deus. Por isso entregamos esse tempo ao Senhor, ó Pai, como gratidão, como adoração a Ti. E que tudo que falamos em toda essa série, tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração, continue a gerar frutos, ó Deus, para que a nossa vida em todas as áreas aponte para o Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso nós Te exaltamos, Te glorificamos, porque o Teu nome está sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Faça assim com a sua mão. Pai, nós Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Deus, tudo aquilo que o Senhor se manifestou aqui em nosso meio, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, Deus, que o Senhor também receba esse culto, receba a nossa adoração nesse tempo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre toda a Tua igreja, na terra, hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, vá na paz de Jesus.